Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Os Mestres do Universo. E hoje é dia da gente falar sobre a Capitã Marvel, ela que apareceu na cena pós-créditos de Vingadores Guerra Infinita. E a gente tá aqui agora para conhecer tudo sobre ela no guia de quadrinhos sobre a Capitã Marvel. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a origem dela e indicar diversos quadrinhos que vocês vão ler e vão passar a conhecer todos os poderes dessa foda personagem da Marvel que vem aí para entrar no universo cinematográfico. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever, deixa o seu like no vídeo. É muito importante a sua inscrição e o seu like ajuda bastante na divulgação desse vídeo. Então não se esquece de dar essa moral pra gente, e na descrição tem uma playlist de como você começar a ler quadrinhos. Se você não sabe muito bem por onde, tá meio perdido por onde começar a ler os quadrinhos, tanto da Marvel ou da DC, aqui tem playlist das duas. Então você vai conhecer tudo sobre esses personagens e saber por onde começar e principalmente aonde ler cada um desses quadrinhos. Clica aqui na descrição e confere depois do vídeo da Capitã Marvel, é claro. Nesse vídeo nós vamos focar na Carol Danvers, que é a Capitã Marvel que vai ser adaptada para os cinemas. A Capitã Marvel, Carol Danvers, apareceu pela primeira vez na revista Marvel Super Heroes número 13 de 1968. Essa era a revista do Capitão Marvel e não da Capitã Marvel. Ele sim era o personagem principal dessa revista e ele precisa vir à Terra para decidir se a humanidade seria ou não morta pelos Kree, porque eles faziam aí uma espécie de limpa no universo, meio parecido com o que o Thanos faz aí. Ele vem para decidir isso. Acontece que um comandante, também Kree, vem para matar o Capitão Marvel aqui na Terra. E nessa missão ele acaba matando um médico de uma base militar nos Estados Unidos por engano. O Capitão Marvel precisa investigar o que aconteceu, ele ainda não sabe, e vai até essa base militar para verificar o que aconteceu na persona do médico que havia sido morto. Ele toma aí o corpo do médico para chegar até lá. Quem estava lá? Carol Danvers. Ela não tinha poderes ainda, ela era soldado do exército americano e era chefe de segurança dessa base militar. Na hora que ela vê aquela situação, ela já desconfia do Capitão Marvel e começa a tentar descobrir o que está acontecendo. O comandante que tentava matar o Capitão Marvel acaba ativando um sentinela para tentar finalizar essa missão, e o Capitão Marvel precisa deixar de ser o médico que ele estava fingindo e lutar contra esse vilão. E essa é a primeira aparição de Carol Danvers nos quadrinhos. A primeira indicação desse guia é o momento em que Carol Danvers ganha os seus poderes de Capitã Marvel. Nem a Marvel ainda sabia que ela iria ganhar esses poderes, mas essa história acontece em Capitão Marvel número 18 de 1968 também. Nessa história ela consegue os seus poderes de uma forma muito bacana, porque o comandante continua nessa tentativa de matar o Capitão Marvel. Ele acaba ativando uma máquina Kree que tem como missão dominar todo o Império Kree, né? Então o que ele quer é dominar o Império Kree para si. O Capitão Marvel precisa lutar contra ele e a Carol Danvers estava investigando o que estava acontecendo. Ela estava tentando descobrir o que estava acontecendo nesse momento quando a máquina explode no meio da luta do Capitão Marvel e desse comandante. A explosão mata o comandante e o Capitão Marvel tenta proteger a Carol colocando o seu corpo em frente ao dela, mas a explosão se une ao DNA do Capitão Marvel e acaba atingindo a Carol Danvers, que recebe toda a radiação e o DNA dos Kree ali nela. Essa história vai acabar gerando os poderes dela, mas muito tempo depois, quase 10 anos depois, quando a Marvel tenta escrever uma nova revista e acaba utilizando daquela explosão para nos apresentar a nova heroína Miss Marvel. Essa é a nossa segunda indicação desse guia, Miss Marvel número 1, que é a história onde a gente descobre que após aquela explosão, o DNA do Capitão Marvel acabou se unindo ao DNA da Carol Danvers, fazendo com que ela se transformasse meio que numa híbrida de humano com Kree, desenvolvendo todos os poderes do Capitão Marvel. Então aqui ela passa a ter todos esses poderes e cara, ela é muito forte. Você vai ver isso nos cinemas, você vai ver isso nos quadrinhos. A Capitã Marvel é muito forte mesmo, ela é talvez uma das personagens mais fortes da Marvel, e a história dela começa a ser traçada aqui nessa revista. Essa minissérie da Miss Marvel durou só 23 edições, mas serviu, além de apresentar essa personagem, também trazer algumas personagens que seriam muito importantes para o futuro da Marvel, né? Como a Mística e a Rapina. Então elas são duas personagens que surgem nessas 23 edições de Miss Marvel. A terceira indicação é Avengers número 183. Apesar de acabar a revista da Miss Marvel mesmo, o título solo dela ter acabado, ela passa a fazer parte dos Vingadores e na primeira luta ela já enfrenta o Homem Absorvente junto com os Vingadores. É uma luta muito legal porque você tem os poderes dela sendo muito bem trabalhados e ela seria uma Vingadora por um bom tempo aí. Ela participaria dos Vingadores por um bom tempo, até que lá em Vingadores número 200 acontece uma confusão, cara.
Eu não sei o que deu na cabeça dos escritores da Marvel, que eles escreveram uma história onde a Carol Danvers tinha um filho, e ela se apaixonava por esse filho, e eles iam viver juntos em outro planeta. Cara, é um bagulho muito confuso, só se você ler mesmo pra entender, mas é muito confuso e isso revoltou os fãs, cara. Todo mundo ficou revoltado. Imagina nos anos 70, 80, uma parada dessa acontecendo. Todo mundo ficou muito revoltado e a Marvel decidiu chamar o Chris Claremont pra meio que dar uma resolvida nessa história. E aqui que a gente tem a quarta indicação desse guia, que é X-Men número 164. Nessa história, eles trazem a Carol de volta pra Terra, porém ela acaba perdendo todos os seus poderes para a vampira. Ela perde todos os poderes dela e acaba passando a morar junto com o Professor Xavier ali na mansão, se tornando uma agente secreta do Professor Xavier. Acabam construindo algumas histórias muito bacanas, em uma delas os X-Men, junto com a investigadora, a agente secreta Carol Danvers, enfrentam a Ninhada. E a Ninhada acaba fazendo alguns experimentos com a Carol, que acaba devolvendo os poderes dela. Na verdade são uns poderes um pouquinho diferentes, tanto que ela vira a super-heroína cósmica binária e ela passa um tempo esquecida aí pela Marvel, algum tempo sem aparecer muito nas revistas. Mas nessa história X-Men 164, ela acaba recuperando os seus poderes, perdendo e recuperando os seus poderes depois com essa ajuda da Ninhada e se transformando na super-heroína binária. A quinta indicação é Miss Marvel volume 2. A Marvel passou muito tempo sem falar sobre a Miss Marvel, sem apresentar ela em nenhuma dessas histórias, e ela volta para essa revista Miss Marvel volume 2. E durante essa revista ela acaba passando por momentos muito importantes, como a Primeira Guerra Civil, onde ela fica ao lado do Tony Stark. Ela acaba participando da saga pós-Guerra Civil, que é o Reinado Sombrio. Então ela vai fazendo parte muito importante, tanto dos Vingadores, quanto desse momento da Marvel, quando ela volta com a revista dela. Miss Marvel volume 2, a quinta indicação desse guia. A sexta indicação é o momento onde a Miss Marvel passa de Miss para Capitã Marvel. A Marvel acaba alterando esse nome da heroína, né? E ela vira a Capitã Marvel. Essa é a sexta indicação desse guia, Capitã Marvel número 1. Aqui ela acaba sendo incentivada pelos seus amigos, pelas pessoas próximas a ela, a utilizar a alcunha do Capitão Marvel, né? Ele utilizava essa alcunha de Capitão e todo mundo conhecia, sabia muito bem quem ele era, e ela passa também a utilizar esse nome de Capitã Marvel. Histórias muito boas que a Marvel constrói quando ela já se torna a Capitã Marvel realmente. Uma fase muito legal que a Marvel acaba abordando muito bem os poderes dela, até que a gente chega em Capitã Marvel volume 8. Em Capitã Marvel volume 8 nós temos uma mudança da Capitã, ela sai da Terra e passa a ser realmente uma heroína cósmica. Ela chega a se juntar aos Guardiões da Galáxia em algumas histórias e a gente consegue realmente, por ela estar nesse mundo cósmico da Marvel, ver realmente o tamanho dos poderes da Capitã Marvel. São histórias muito legais e eu acredito que a Marvel vai utilizar muito dessa base, dessa história, para adaptar Capitã Marvel para o cinema. Ali tem muita coisa que acontece nesse mundo cósmico que a Marvel pode usar como exemplo para essa adaptação que chega em 2019 nos cinemas. E a última indicação desse guia é Guerra Civil 2. Se na Primeira Guerra Civil nós temos o Capitão América se opondo ao Tony Stark, na Guerra Civil 2 nós temos a Capitã Marvel se opondo ao Tony Stark. Então aqui a gente tem uma luta ideológica entre os dois. Na verdade a defesa da Capitã Marvel é meio que pelo futuro dos heróis e tal. O que vai acontecer nesse futuro, e é por isso que acaba acontecendo a Guerra Civil 2. Não é uma história tão boa contra a Primeira Guerra Civil, é uma história bem mais ou menos, mas a gente consegue ver a liderança e o pulso forte da Capitã nessa história. A gente acompanha essa luta entre os dois. Na Primeira Guerra Civil era muito fácil escolher um lado, né? A gente conseguia bater o olho e ver quem estava certo, principalmente pelas merdas que o Tony Stark estava fazendo. Já na Guerra Civil 2 você não sabe muito bem que lado escolher, tá ligado? Os dois meio que tem razão, é meio que uma confusãozinha ali, mas você não sabe tão fácil escolher um dos lados como era lá na Guerra Civil de 2006, que é bem diferente do filme. Não vamos confundir uma coisa com a outra. A Guerra Civil dos quadrinhos é bem diferente do filme. No filme eu tenho certeza que muita gente até ficou meio que do lado do Tony Stark, porque ele não faz tanta merda quanto nos quadrinhos. Então é isso, galera, esse é o guia da Capitã Marvel, 8 histórias da Capitã para você ler e entender um pouquinho mais sobre ela. Aqui na descrição tá o link de todas essas histórias para você ler, então você pode clicar. Se você tiver um problema com leitura online, aí vai ser um pouco difícil, porque realmente a Panini não costuma publicar muita coisa da Capitã Marvel, então você vai ter que tentar achar aí alguns encadernadinhos que ela lançou, ler a Guerra Civil 2, que foi lançada aqui no Brasil, mas essas histórias mais antigas vai ser um pouco difícil de você ler, então aqui na descrição tá o link para você estar lendo essas histórias online, beleza? E deixa aqui nos comentários o que você espera pra Capitã Marvel nos cinemas. O que você espera desse filme? Você acha que vai ser muito legal? É ela que vai resolver o BO que ficou de Vingadores Guerra Infinita? Eu acredito que sim. Eu acredito que vão utilizar muito ela pra Guerra Infinita 4, inclusive no filme dela,
deve já fazer links com Guerra Infinita 4 pra gente entender um pouquinho do que vai acontecer. Como eu disse, se inscreva no canal se você não for inscrito, deixe o seu like no vídeo. Um abraço pra todos vocês e até o próximo guia, que provavelmente vai ser do Deadpool a semana que vem. Então fiquem ligados aí que vem guia do Deadpool no canal.